São várias dúvidas, né, que sempre surgem no direct, mas eu acabei de ler uma dúvida agora, antes de começar a live, e aí surgiu uma dúvida que foi a seguinte: parecia até ser uma mãe, me mandou a seguinte dúvida. Quer saber o seguinte: a pergunta dela foi relacionada à terapia ABA. Ela quer saber a diferença entre ABA e Denver. E ela coloca assim: apesar da comprovação científica da ABA, é o único método que ajuda uma criança autista? Ouço algumas profissionais falando que tem que ser ABA, até desespera nós mães, porque achamos que não, se não for ABA, os nossos filhos não vão evoluir. Eu vou começar respondendo a segunda pergunta e aí eu faço o link para a primeira, tá? Mas eu vou começar pela segunda pergunta dela. Então, apesar da comprovação científica, ABA é o único método que ajuda uma criança autista? Então, primeira coisa que ABA não é um método, né? Existem métodos de... O que é um método, né? Vamos começar por aí. O método é quando você tem algo que é mais fechado, que é ali uma receita de um passo a passo. Você tem que fazer isso, depois aquilo. Existe um passo a passo, existe geralmente uma ordem, uma organização, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de alfabetização usando o método fônico das boquinhas, só para vocês entenderem a questão do método. Quando você utiliza o método fônico das boquinhas, você está seguindo um método onde existe até uma ordem de introdução das vogais, das letras, existe uma organização. Dentro da terapia ABA, nós não temos isso, porque nós não temos algo fechado que você fale assim, olha, você faz isso, depois é aquilo, aí você tem que seguir um quadradinho ali organizado. Não tem isso. O que nós temos dentro da terapia ABA é justamente o quê? Você tem uma ciência que se chama análise do comportamento aplicada, e você tem, dentro dessa ciência, dentro dessa área do saber, você tem princípios e tem procedimentos. Que pessoas passaram a estudar esses princípios e esses procedimentos e aplicar isso na população de pessoas com autismo. Mas para aplicar também para diversas outras coisas. Para emagrecimento, para ensino de habilidades com os idosos, para tratar fobia, para tratar vícios, uma série de coisas. Só que uma das suas principais aplicações dessa ciência é o trabalho com pessoas com autismo, o ensino de habilidades com pessoas com autismo. Seja o ensino de habilidades acadêmicas, seja o ensino de habilidades verbais, de estimulação da linguagem, da comunicação, do brincar, de atividades de independência e autonomia, como tomar banho, escovar o dente, seja seletividade alimentar. Por quê? Porque os princípios são princípios que regem o comportamento, né? Então, a análise do comportamento aplicada, ela tem um enfoque em trabalhar comportamentos que são socialmente relevantes. E por comportamento, é tudo aquilo que a gente faz. Tudo que nós fazemos é um comportamento. Então, comer, escrever, ler, falar, tá? Tudo, desenhar é um comportamento. Então, dentro da terapia ABA, começou-se a um desenvolvimento, vamos chamar aí de tecnologia, não entenda como tecnologia celular, o tablet, o uso da internet, não é isso, não é essa tecnologia. Quando eu falo tecnologia, são procedimentos próprios para ensino de habilidades de pessoas com autismo. Então, foram lá, testaram em uma série de pesquisas durante décadas e viram que a utilização desses princípios, desses procedimentos, fazer as coisas dessa forma e fazer as coisas dessa forma que vinham dessa ciência, né, tinham resultados, eram efetivas. Então, a terapia ABA é sim o que mais tem evidência científica. Né? Eu até na formação de APs dei uma aula para o pessoal sobre diversos tipos de terapias no autismo.
Então, assim, foram assim, quase 2 horas de aula, que eu até dividi em 2 aulas, onde nós falamos dos diversos tipos de terapias. Se tiver aluno meu aí, vai poder falar. E eu falei um pouquinho do que é ser baseado em evidência científica, o que quer dizer isso. Eu já gravei uma aula para a comunidade de profissionais sobre isso, dentro da formação de ATs também sobre isso. Então, assim, a terapia ABA é o que tem maior comprovação científica. Tá? Então, é o que nós temos aí de maior eficácia para o autismo, tá? E aí, o que acontece? Só que ela não é um método de terapia, tá? Ela não é um método. A pessoa ela não vai seguir à risca ali uma fórmula, uma receita, para se começar essa intervenção. Esse profissional ele tem uma formação que ela é mais ampla. É uma formação que ele precisa conhecer da ciência, mas não adianta só ele conhecer da ciência, conhecer do autismo, se ele não conhecer de desenvolvimento infantil. Então, ele precisa conhecer de todas essas áreas para que ele possa ser um bom profissional, né? Então, a terapia ABA, então, ela não é um método. Então, a gente já começa aí com essa frase errada. Por que os profissionais falam que tem que ser ABA? Porque é o que tem maior evidência científica, ou seja, não é que outros tipos de terapia a gente não pode dizer que não vão funcionar, mas as chances da terapia ABA funcionar, elas são maiores do que de outros tipos de terapia. Então, os profissionais falam isso porque a gente vê diariamente como que é a evolução das crianças com a terapia ABA comparada com as crianças que não estão tendo terapia ABA. Então, os profissionais falam isso com base, claro, que vem das evidências científicas, onde... O que é uma prática baseada em evidência científica? A prática baseada em evidência científica é eu pegar as melhores pesquisas, eu ler pesquisas, eu ler artigos científicos onde uma pessoa foi lá, fez uma pesquisa. Eu também preciso checar qual que é a qualidade dessa pesquisa, se essa pesquisa é uma pesquisa de qualidade ou não, tá? Eu até ensinei os alunos sobre isso na aula de formação de ATs. E ele vai ver, vai ter o julgamento clínico dele, junto com a melhor evidência científica, junto com as preferências do cliente, junto com as necessidades individuais de cada cliente, cada paciente. Então, isso é uma prática baseada em evidência científica. Eu preciso casar essas 3 coisas, eu preciso ter esse tripé. Então, e aí o que acontece? A gente escolhe, então, cada profissional pelas suas motivações. Muitos deles eu já até perguntei aqui. Por que você escolheu terapia ABA? Por que você foi para essa área? Então, por exemplo, por que eu escolhi terapia ABA? Quando meu filho teve o diagnóstico de autismo, na primeira consulta, o meu filho já teve diagnóstico de autismo, tá? E lá, na primeira consulta, o médico já falou para mim, olha, eu recomendo você fazer terapia ABA. Mas eu não fazia a menor ideia o que era isso. Se era um método, se era de comer, se era de beber, se isso fazia sentado, se isso fazia em pé, o que era, que diabos era isso, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, ler, achei umas coisas horrorosas justamente, parecia adestramento de cachorro e tudo. Mas por quê? Um grande problema é ter profissionais que façam uma terapia adequada aos dias de hoje. As coisas, elas evoluíram, gente. Tudo na vida não evoluiu. Quando a gente fazia um determinado tipo de exame, uma forma de exame, antes era de um jeito, agora é de outro, as coisas não vão evoluindo. Mas se você for geralmente num lugar que às vezes é mais antigo, ainda não se adequou, você às vezes não vai ver pessoas ainda fazendo a determinada coisa do jeito antigo e não do jeito mais atualizado. Terapia ABA é do mesmo jeito, é a mesma coisa de você pegar um profissional que faz determinada cirurgia, que é a laser, não precisa de grandes cortes nem nada, e você fazer uma cirurgia que você tem que cortar e ser muito mais agressivo
O raciocínio da terapia ABA é mais ou menos assim: você pegar um profissional mais que não está tão adequado ao que a ciência evoluiu, e um profissional que já está, sim, mais adequado ao que a ciência evoluiu. Por isso que, às vezes, alguns profissionais parecem que estão adestrando cachorro e não trabalhando com crianças, mas porque eles têm ainda um jeito ainda muito arcaico de fazer terapia ABA. Eles ainda não se adequaram a como isso é feito, da maneira como as coisas acontecem nos dias de hoje, né? Então, esse que é o grande problema, né? O problema não é da terapia ABA, o problema são os profissionais. Eu já tive péssimas experiências com profissionais, era para eu ser uma ativista anti-terapia ABA, porque meu filho já foi segurado, eu tenho imagens que, infelizmente, eu não posso mostrar publicamente. Mas, assim, que meu filho já foi segurado na cadeira, colocar o pé em cima da cadeira, sendo que explicitamente foi dito para a terapeuta que não fizesse isso, que ela não era para ela contê-lo dessa forma. Uma criança de 3 anos não estava colocando ninguém em risco. Ele só não queria fazer aquilo que ela estava solicitando. Era uma pessoa que nem tinha vínculo com ele. Então, assim, ela não era uma terapeuta que tinha um vínculo estabelecido com ele. A terapeuta do caso era outra pessoa, ela estava vindo só para uma supervisão. Então, assim, isso foi horrível, foi horrível. Todo mundo que a gente já, assim, todo mundo que já viu esse vídeo, eu já mostrei em supervisão para os alunos, mas claro, mantendo a imagem da pessoa que estava fazendo, sem mostrá-la publicamente, né? Eu não vou fazer isso. Mas eu já mostrei isso para os meus alunos. Geralmente as minhas alunas ficam com lágrimas nos olhos. Alunas que são profissionais, não estou nem falando de mãe, porque é mãe, e aí a mãe fica sempre muito emotiva, não. Até porque a maioria dos meus alunos são profissionais. Então, assim, vários alunos que já viram, que são profissionais, ficaram com lágrimas nos olhos quando assistiram. É um vídeo, assim, terrível, que eu consigo assistir hoje. Tem tempo que eu não assisto, mas, assim, que eu consigo assistir hoje, mas depois de eu já ter, assim, caminhado muito, né? Caminhado muito, assim, já ter conseguido cicatrizar as minhas feridas, que foram muitas. Eu tenho muitas feridas com relação a más experiências com profissionais, tá? Então, assim, nós já passamos maus bocados. E sim, pagando caro por isso, buscando, achar profissional não é fácil, tá? Achar um profissional que vai casar com o que você acredita, com o que é bom para sua família, para o que é bom para o seu filho, não é fácil. Então, eu acho que por isso até que eu me dediquei tanto a treinar profissionais. Porque a gente via o quanto que as pessoas elas eram carentes e necessitadas desses treinamentos adequados. Mesmo pessoas que se diziam mestres, doutoras, não é a sua titulação acadêmica que manda aqui nessa área, sabe? Até porque dentro da academia não se estuda todas essas coisas que a gente precisa de conhecimento para atender uma criança com autismo. Não é o que você estuda dentro da academia, principalmente no Brasil. Então, o mestrado, o doutorado, ele tem outros propósitos, que não são os mesmos que as famílias e as crianças com autismo, elas precisam. Ele tem outros objetivos e outros propósitos. Então, também não adianta esse profissional ele ter infinitas qualificações, mas eles não realmente terem as capacidades que são necessárias para a prática, né? E que vai além também do conhecimento, né? Vai de uma preparação das pessoas. Então, a gente tem todas essas questões aí na terapia ABA, né? Então, o que eu diria aí para essa mãe que me mandou essa mensagem e eu tô aqui esmiuçando ela, porque há dúvida de muitas outras pessoas, e eu tô aqui esmiuçando ela aqui, eu tô aqui pegando no direct que ela me mandou e respondendo ponto a ponto, seria isso.
é isso, sabe? Eu gostaria que todas as crianças, eu como mãe de uma criança com autismo, eu gostaria que todas as crianças tivessem acesso à terapia ABA feita de maneira correta, feita com qualidade, né? É o que eu gostaria, tá? Djane, você perguntou cursos, a gente já tem, tá? Só desde 2017 que eu dou treinamentos online em terapia ABA, tá? Então, assim, o que acontece? É o que a gente, assim, gostaria que todas as crianças tivessem acesso à terapia ABA de qualidade, não só terapia ABA por terapia ABA, mas com qualidade, né? Com qualidade, com pessoas que tenham competência, com pessoas que tenham conhecimento, saibam o que estão fazendo. E assim, hoje, para os profissionais se qualificarem, não tem jeito, gente. O melhor é o que vem dos Estados Unidos ainda, tá? Assim, de pesquisa, de livros, eu digo, né? Às vezes, não necessariamente de profissionais, porque às vezes o profissional ele é muito bom para escrever, mas ele não é bom para ensinar, ele não é bom para dar uma aula, a didática dele não é boa. Então, assim. Busquem profissionais para treinar vocês, que vocês se identifiquem com ele, né? É claro que eu tô aqui, é um tipo de trabalho que eu faço, mas não seja comigo, seja com outra pessoa, mas que vocês estejam aí com um profissional que possa te treinar, que tenha os mesmos objetivos que você, que pense parecido com você, que as ideias de vocês, elas batam. E para que esse profissional possa te preparar e te amparar, não só com conhecimento técnico, com conhecimento científico, mas com conhecimento também de manejo da prática, né? De manejo dessa área de atuação. Então, isso é bem importante, isso faz muita diferença, tá? Então, eu sei que muitas pessoas não têm condição de pagar. Eu sei que tem a questão dos planos de saúde. Cada vez mais os planos de saúde têm pago por causa das liminares. Eu não vou entrar nesse ponto, porque não é uma área assim. Honestamente, para falar para vocês, nós temos um processo para ressarcimento de terapias contra um plano de saúde. Gente, esse processo, ele é desde 2014. Até agora, ele só deu custo para a gente, de custas. Nós não recebemos R$ 1 disso. Então, assim, não é algo que eu tenho enfoque, não é algo que eu entenda tanto, então eu acabo não podendo contribuir com vocês. Eu também não sou uma profissional da saúde, logo, para muitos planos de saúde eu não receberia, porque existem planos de saúde que são cooperativas médicas e só fazem reembolso e pagamentos para profissionais que sejam da saúde. Não é o meu caso, então eu realmente... Com essa parte de convênio, de plano, seja profissional, seja você pai, eu não posso contribuir com você, porque não faz parte da minha vivência. Mas o que acontece? Como que a gente pode baratear um pouco a terapia ABA? Falando um pouquinho de custos. Uma maneira de baratear, não só para os pais, mas também de tornar um serviço viável para as pessoas que trabalham nessa área, né? Se é algo bom, a oportunidade de mercado para ambas as pessoas. O que a gente sempre vê, até uma das minhas colegas na live que a gente fez domingo com a Ludmilla, ela falou, olha, eu passei a ganhar mais sendo AT do que quando eu fazia atendimento como psicóloga, né, em psicoterapia. Porque existe uma demanda de mercado para o AT, né, para o profissional, que seja aplicação de programas em casa, seja trabalhar com algumas atividades em casa, seja acompanhamento na escola ou seja acompanhamento na comunidade. A gente já falou aqui outras oportunidades do quais são as competências que o AT pode fazer, que na minha visão, tá? Não existe uma regra, uma lei que falou que tem que ser assim. É como geralmente ocorre a prática e como eu acredito, Michele, tá? Então, eu já tenho outros conteúdos aí sobre isso, por isso que a gente está fazendo uma formação assim bombástica em ATs, né? O curso está sendo construído, a galera está estudando. Então, assim, como que eu acredito que essa terapia ABA pode ser barateada? Olha, por que ela é cara? Porque são muitas horas de intervenção.
Então, se você colocar um profissional que ele cobre mais barato, de repente que ele tenha menos qualificação, ele foi um AT, por exemplo, que acabou de terminar o ensino médio e fez esse curso como um curso profissionalizante e é uma pessoa que tem jeito, de repente é uma forma de você baratear a terapia, você pegar alguém que só tem o ensino médio, mas que fez uma boa formação e que tem um acompanhamento de outra pessoa por trás, supervisionando e organizando toda a intervenção, fazendo o acompanhamento semanal, fazendo o planejamento, acompanhando os dados e orientando ele ali nas questões. Então, essa é uma forma de baratear, porque ficaria mais barato pagar para esse profissional e junto com o profissional para fazer o acompanhamento. Então, seria mais barato. Eu já até falei preços, né, ali em outros momentos de terapia, quanto que as pessoas costumam cobrar, os ATs, para fazer essas horas de intervenção. Então, assim, vai da questão de quem vai aplicar essas muitas horas. Então, quanto mais barato você conseguir uma mão de obra para aplicar essas muitas horas, mais barato fica, isso do ponto de vista dos pais. Agora, tem que ver também se é uma pessoa qualificada e essa pessoa vai precisar ter um acompanhamento. Agora, quando você pega já alguém que já é um terapeuta, já de repente é um psicólogo, é um fonoaudiólogo, mas que está trabalhando de AT, que já tem uma formação, às vezes até já é uma analista do comportamento, já fez uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada, é um terapeuta ABA, geralmente vai ser cobrado uma hora mais cara, porque esse profissional ele tem uma maior qualificação. Então, assim, vai muito das regiões e do que é possível. O que é possível fazer? Para os pais, por exemplo, então a mãe vai se qualificar e ela vai ser a AT do filho e ela vai fazer essas atividades e aplicação de programas. É uma forma de baratear, você só teria que pagar o supervisor para organizar, né? Alguém ali do caso para organizar esses programas de ensino, para treinar, para fazer a organização ali do que vai ser aplicado. Mas quem vai trabalhar mais horas seria ali a mãe. Você pode contratar uma babá e oferecer um treinamento para ela e essa babá ser a AT. Isso, assim, super acontece, gente. Eu não tô falando assim, meu Deus, né? O ideal, claro, que seria quanto mais qualificadas as pessoas, maravilhoso, mas às vezes você não pode pagar aquilo. Quer dizer que você também não pode ter acesso? Não, existem outras maneiras, tá? Então, fica aí essas dicas, tá bom? Então, assim, é bom tanto para os profissionais quanto para os pais. Então, assim, cada um vai ver de acordo com a sua realidade. Agora, os convênios têm reembolsado também ATs, que são da área da saúde. Então, muitas vezes, tá ocorrendo a cobertura, parece, dessas muitas horas de intervenção. Então, essas seriam, assim, algumas formas aí de baratear, tá? Terapia ABA aí. Voltando aqui então para essa mãe, né? Aí ela falou, né? Parece que os nossos filhos não vão evoluir se não fizer terapia ABA. Olha, eu não posso dizer que essa criança não vai evoluir se ela não fizer terapia ABA. Não posso dizer isso. Mas as chances dela evoluir tendo uma terapia com maior evidência científica são melhores. Então, é isso, tá? Então, é o que eu diria aí para essa mãe. Com relação a ABA versus Denver, o que acontece? Falando da terapia, do modelo, na verdade, Denver, né? Chama-se Modelo Denver de Intervenção Precoce, ESDM. O Denver, ele é um método terapêutico. Aí sim, o Denver já é mais um método terapêutico. É uma forma mais fechada e mais estruturada de terapia, tá? Um método de intervenção, método de terapia. Que é diferente da análise do comportamento aplicada da terapia ABA. A terapia ABA é algo mais abrangente. Dentro dela existem seus métodos, os seus procedimentos, seus princípios próprios. O Denver não. Então, o Denver, primeiro que ele é focado só para crianças até os 5 anos de idade, tá? Então, ele já tem essa limitação. Ele tem um enfoque em intervenção precoce. A base teórica dele, ele pega emprestado da análise do comportamento algumas coisas, mas ele não é terapia ABA,
tá? Então, o Denver não é terapia ABA. Você estaria escolhendo uma outra forma de abordagem terapêutica. Pensa que você vai fazer uma cirurgia e você tem ali, quando eu fui fazer, por exemplo, cirurgia nos olhos, tinha métodos de laser para fazer a minha cirurgia nos olhos. Eu poderia escolher um método X e poderia escolher um método Y de cirurgia. Então, quando você escolhe o Denver, você está escolhendo um método. Na análise do comportamento, você está escolhendo algo mais abrangente, que dentro dela, ela tem princípios, ela tem procedimentos, mas ela tem um embasamento mais forte em termos de evidência científica. Então, no Denver, ele é como se a gente fosse... O que as autoras fizeram? Elas começaram a desenvolver uma forma de intervenção para crianças pequenas, e elas foram pegando emprestado aí algumas áreas do saber. Então, elas pegaram emprestado algumas coisas da análise do comportamento, da psicologia do desenvolvimento, e elas montaram um método de terapia. E aí começou todo um processo de fazer pesquisa para verificar, será que esse método terapêutico é bom mesmo? Só que elas ainda são pesquisas mais limitadas em menor quantidade. Então, tudo é ali financiado por um instituto que se chama Mind Institute, que eles estão lá na UC Davis, uma universidade da Califórnia, se eu não me engano, acho que é da Califórnia, me deu um branco agora. E eles começaram a fazer, treinar profissionais para essa terapia. Então, ou seja, fazer uma formação de profissionais onde somente profissionais que tivessem a certificação deles poderiam ali, para eles serem os profissionais que estariam aplicando aquele tipo de intervenção com uma maior fidedignidade. Porque aquele profissional passou por critérios de o que ele tinha que fazer para se tornar certificado. Tá? Então, assim, qualquer pessoa, eu posso amanhã instaurar um centro e abrir um método MF de intervenção precoce. Aí eu vou fazer pesquisa para testar o meu método MMF. E aí o meu método, por exemplo, eu vou me basear nisso, naquilo, eu vou pegar diversas coisas e eu vou fazer o meu método e eu vou testar. E aí depois eu vou submeter a minha pesquisa aos meus pares. Olha, eu fiz uma pesquisa assim, os ganhos foram assim. Aí eu vou fazer publicações, outras pessoas vão querer replicar aquilo que eu fiz e ver se eles têm o mesmo resultado. Então é assim que nasce um método de intervenção. Então eles publicaram livros, publicaram pesquisas, são feitas... o Denver ele foi elaborado por 2 psiquiatras lá da Universidade da Califórnia. Então, o Denver é isso, né? Mas não é terapia ABA, né? Então, assim, você estaria optando por uma abordagem um tanto diferente. Assim como o DIR Floor Time, assim como o Sunrise, assim como o PRT, assim como diversos outros tipos de terapias para o autismo. Então, assim, existem diversas. Umas com maior evidência científica, ou seja, mais pesquisas testaram aquilo. Outras com menor evidência científica. Menos pesquisas foram e testaram aquilo. Então, assim, seria isso, tá? Esse que é. Agora, as diferenças, assim, mais cruciais, assim, do Denver e da terapia ABA, existem ali algumas específicas, assim, onde o Denver ele faz uso de estratégias, assim, mais naturalistas, mais... deixar a criança liderar, ser do interesse da criança, uma série de coisas. Eu não vou entrar muito nisso, porque não foi a área que eu fiz formação, embora eu tenha lido bastante já sobre o Denver, eu não me interessei por seguir esse caminho do Denver, por N motivos, diria que porque quando eu fui procurar coisas sobre terapia ABA, em inglês, nas minhas pesquisas, onde eu já começava a comprar livros de fora, fazer curso fora do Brasil, eu via mais embasamento e mais coisas na terapia ABA do que no Denver. Então, isso acabou me levando a optar pela terapia ABA e cada vez mais fincando o pé nela. Foi uma escolha. Agora, outros profissionais vão ter outra escolha e seguir por outros caminhos. Então, assim, vai da escolha. Eu
eu ensino e vivo daquilo que eu utilizo, daquilo que eu estudei, daquilo que eu faço uso prático disso, tá? Então, é o que eu recomendo, porque é o que eu usei com o meu próprio filho, é o que eu atendi outras crianças, é o que eu me especializei, é o que eu treino os outros profissionais para se especializarem. Então, acaba que é o que eu recomendo. Agora, cada profissional vai ter a sua opinião, né? Assim como eu falei, você vai fazer uma cirurgia, um profissional vai optar por uma abordagem X, outro profissional vai optar pela abordagem Y. E aí, cada um vai ter os seus pontos para dizer por que que ele opta pela abordagem X e por que que ele opta pela abordagem Y. E aí, você vai ter que escolher qual caminho você quer seguir. São escolhas, tá? Então, não é método ABA, tá? Então, não tá encontrando, ainda bem que você não tá encontrando. Valdice, ninguém que atenda pelo método ABA, porque ele não é método. E faz toda a diferença. Parece ser chato quando eu fico falando que ABA não é método e tudo. Mas por que que eu bato nessa tecla? Porque quando você parte do pressuposto que é um método, você tem uma forma de conduzir, uma forma de abordagem diferente do que quando você entende que não é um método. As suas ações, o seu curso de intervenção, a sua forma de elaborar a intervenção é diferente quando você entende que é um método e quando você entende que não é um método. Então, por isso que eu bato nessa tecla, porque isso interfere diretamente na qualidade do serviço prestado. Por isso que eu bato nessa tecla tanto e às vezes eu fico chata, tá? Michelle, você poderia falar sobre o protocolo PIC? Você pretende desenvolver algum curso sobre o uso e aplicação desse protocolo? Não, não pretendo. Fiz formação do PIC 2 vezes com o autor. Estive na Universidade de Carbondale, em Illinois, onde as pesquisas do PIC acontecem. O PIC, na verdade, ele não é um protocolo de avaliação, ele é um currículo onde nele tem alguns programas, onde nele tem uma série de programas de ensino. Você só realiza a avaliação para ver onde que a criança vai cair dentro daqueles protocolos, dentro daqueles programas de ensino dentro dele. Então, você só realiza o programa para isso. Então, assim, não tem nem muito o que ensinar, porque é fazer o pré-teste, é como se fosse um pré-teste, saber onde que a criança está ali e selecionar os programas para ela. E os programas já estão prontos, é só aplicar. Então, assim, não tem nem o que ensinar, é só a pessoa ler realmente o instrumento e ponto. E o PIC tem as suas próprias formações também, né? Então, o PIC não é como o VibMap, o PIC se tornou uma empresa. Então, eles têm ali as certificações, na época eles iam fazer certificações de diferentes níveis, mudaram pessoas, então, assim, tiveram ali problemas ali administrativos ali de organização. E aí, eu não sei como tá hoje, tá? Então, assim, eu tenho PIC, não faço muito uso, para ser bem sincera. Para crianças com grandes atrasos na linguagem e na comunicação, nada se compara ao VibMap, tanto que eu optei por ele. Mas também não adianta só a pessoa ler o VibMap e não saber o que fazer ali e tudo, tem uma série de implicações nisso. Então, assim, mas o PIC ele tem uma pegada diferente, porque ele já é uma coisa que já está mais pronta. Ele não é um método, mas ele já casaria nessa ideia do método, entende, Ícaro? Porque ele já está tudo mais pronto e mais encaixado. Existe um pré-teste que você faz rapidinho, assim, com 15, 20 minutos, é para fazer rápido mesmo, 1 hora, parece, alguns dos módulos dele, porque são 4 livros. E aí ali você já sai, eu tenho que fazer o programa 2E, 2B, 2C, 3C, 4C, e aí você vai selecionando alguns programas de acordo com a quantidade de tempo que você tem para fazer. Faz esses programas, a criança aprende, você passa para os próximos, e assim você vai fazendo. Então, assim, é uma pegada diferente de elaborar uma intervenção mais ampla, como a gente costuma fazer dentro do VibMap, e para as crianças no geral, né? Como se o PIC fosse um instrumento que poderia fazer parte do seu planejamento maior para a criança. Ela pode ser um elemento que pode fazer parte do planejamento maior para ela.
mas ela não substitui, né, que você, assim, conheça. É como se você utilizasse, por exemplo, vamos pensar assim, eu imagino que você seja psicólogo, mas é como se você utilizasse assim, sei lá, se você tem um teste, o SOM-R, por exemplo, um teste neuropsicológico, e aí você utiliza o SOM-R. O SOM-R é só um instrumento dentro dos vários da avaliação neuropsicológica, né? Se for, no caso, indicado fazê-lo. Então, assim, o Pix seria meio que isso, assim, ele é um elemento a mais dentro de várias coisas que você vai planejar numa intervenção. Porque quando a gente pensa em intervenção ABA, a gente precisa pensar o seguinte: eu posso ser contratada para ter um serviço específico, né, ter uma terapia ABA mais direcionada, específica, e uma terapia ABA mais ampliada. Então, na terapia ABA mais específica, focada, direcionada, você seria contratado para algo específico. Então, de repente, problema de comportamento, alguma questão de um comportamento autolesivo, algo que possa estar acontecendo, ou alguma questão de seletividade alimentar. Às vezes você se tornou um terapeuta ABA com foco em seletividade alimentar. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Você foi contratado por alguma questão específica, até mesmo alguma questão pedagógica, às vezes, alguma questão da escola, onde você vai utilizar a terapia ABA para ensino de habilidade acadêmica, pedagógica. Beleza, seria uma terapia ABA focada, direcionada. Um outro tipo de terapia ABA é quando chega uma criança, ela acabou de ter o diagnóstico, ela tem uma suspeita, ou ela já faz terapia há muito tempo, enfim, e você vai começar a planejar toda a intervenção dela. Então, você vai dar início à intervenção dela como um todo. E aí você vai pegar diversas áreas que são importantes para ela, linguagem, diversas áreas que são importantes para que ela se desenvolva, e você vai elaborar uma intervenção para ela, elaborando um plano de ensino individualizado que dentro dele vai ocorrer a estimulação de todas essas áreas. Então, essa seria, e aí você vai pensar também em independência e autonomia, de acordo com a idade do que for necessário para ela, mas você vai pensar nessa criança numa visão macro e não numa visão micro. Então, essa seria uma terapia ABA mais ampliada. Então, tudo que for relevante para ela, você vai trabalhar. E isso pode acontecer não só com uma criança que acabou de ter diagnóstico pequena, mas também para uma criança maior, para uma criança em qualquer caso. Você pode pensar em habilidade, independência e autonomia, pode pensar em habilidade social, habilidade socioemocional. Você vai elaborar um planejamento de ensino para ela, visando essa criança de uma visão macro, ela como um todo. Diversos comportamentos que são socialmente relevantes, são importantes para ela, são importantes para a família dela, para o contexto dela, e você vai fazer o planejamento de ensino de tudo isso. Então, essa seria uma terapia ABA mais ampla. Então, seriam esses dois tipos de serviços que geralmente ocorrem. Lá fora, as pessoas costumam fazer essas divisões, né? Nos Estados Unidos, as pessoas costumam fazer esse tipo de divisão de tipos de serviço na terapia ABA. Aqui no Brasil, as pessoas ainda não fazem muito. Eu gosto muito dessa divisão, porque eu acho que fica bem metodologicamente claro e assertivo para as pessoas entenderem, até para saber o que eu estou procurando ou o que eu estou oferecendo de serviço, para que você consiga entender ali e mensurar as coisas melhor, tá? Então, seria isso. Então, pessoal, acho que hoje a gente conseguiu esclarecer algumas coisas, né? Então, assim, dentro, inclusive, do treinamento do Entendendo o Protocolo VIB-MAP da avaliação e intervenção, o nosso enfoque é fazer com que os alunos consigam fazer uma intervenção ampla, né, nas diversas áreas do desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, olhando ele como um todo, tá? Tendo essa visão macro, tá? Olhando aí tudo que é relevante para esse aluno, né? Puxando ali, claro, das habilidades de linguagem e comunicação, mas levando para as diversas aplicabilidades que a gente sabe que na prática a gente precisa para ensinar esse aluno. E onde que eu consigo manter os alunos informados de tudo, atualizados com a melhor evidência científica e atualizados com a prática, conectando teoria e prática na comunidade?
Porque na comunidade de profissionais especialistas em autismo é onde eu tenho 10 pilares de temas e dentro desses 10 pilares são todos temas que são relevantes para o ensino de pessoas com autismo. Então, por isso que eu criei a comunidade, porque é uma maneira onde eu poderia jogar ali toda semana um conteúdo diferente, relevante para a prática, baseado na evidência científica e que as pessoas pudessem aplicar aquilo. Então, lá tem coisa sobre alfabetização, são 33 aulas. Então, que tem nesse momento, toda semana uma aula nova. Então, lá tem coisa sobre alfabetização, sobre ensino de habilidade de independência e autonomia, como que é uma série de coisas, entendeu? Que a gente vai precisando no nosso dia a dia, na nossa prática. A gente precisa desse conhecimento. Seja se a gente é familiar, apesar de ter o nome profissional, a gente sabe que os pais precisam desse conhecimento. Então, acaba que nós temos ali muitos pais ali. Então, pessoal, hoje a gente conseguiu cobrir, assim, muitas coisas, muitos pontos, tá? Gente, beijo, fiquem com Deus, tá? Bom descanso para todo mundo, fiquem seguros, fiquem bem, tomem conta de vocês, daqueles que vocês amam, né? Estamos passando uma fase aí, mas que eu tenho certeza que tudo isso vai passar e a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso controle. O nosso controle tá estudar e trazer a melhor intervenção para as nossas crianças, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.